Olá, pessoal. Nesta videoaula vamos resolver um exercício de cálculo diferencial. No caso, temos uma questão com 3 itens e vamos resolver unicamente o primeiro item, em que se pede estudar a continuidade desta função vetorial que tem duas fórmulas. Uma fórmula quando t diferente de 1 e uma segunda fórmula quando t igual a 1, certo? Fica claro que se a pergunta é estudar a continuidade de uma certa função, se entende que temos que analisar a continuidade para todos os valores do domínio da função. Como estamos lidando com uma função vetorial, então temos que analisar a continuidade para todos os valores de t do domínio da função. Então, em primeiro momento, precisamos determinar qual é o domínio desta função vetorial, certo? Então, por isso, vamos começar calculando o domínio para esta função nesta condição, tá certo? Esta fórmula para a função vetorial tem três componentes. Então, a primeira componente da nossa função vetorial é t menos 1, significando que o domínio da função é simplesmente toda a recta real, porque esta é uma expressão linear, certo? Temos também a terceira componente da função, isso daqui, que é um logaritmo de t, e sabemos que esse logaritmo só está definido quando t maior que zero. Então, o domínio de f3 é um intervalo aberto em zero até infinito. E por último, vamos analisar com cuidado esta expressão, que é a segunda componente da função, que é raiz de at menos raiz de a dividido por at menos a, certo? E aqui dá para ver que, olhando esta raiz, dado que a positivo, para que esta raiz esté definida, necessitamos que t seja maior ou igual que zero, correto? Como estamos analisando a situação em que t é diferente de 1, então esta expressão aqui está bem definida. É diferente de zero, portanto, está bem definida. Então, temos que aqui incluir a informação inicial em que t diferente de 1. Então, a partir de aqui, podemos dizer de que o domínio de f2 é simplesmente o intervalo aberto em zero até 1 unido de 1 a infinito, correto? Então, para responder em relação ao qual é o domínio da função vetorial, então nós temos que intersecar esses três domínios, certo? Este resultado com este e com este. E dá para ver que a resposta é isso aqui, né? 0, 1, unido, 1 infinito, né? Só um esclarecimento. Se bem é verdade que aqui o 0 forma parte do domínio, certo? Aqui, né? Por outro lado, olhando esse outro domínio, o 0 está fora do domínio da função. Então, por isso que, em definitiva, este seria a resposta para domínio da função f. Agora, esta segunda expressão para a função vetorial, esta segunda expressão, também temos que analisar qual é o domínio dessa função, né? O domínio dessa função é simplesmente o ponto t igual a 1. Então, juntando estes dois domínios, em definitiva, o domínio da função vetorial é simplesmente
o conjunto aberto 0, 1, perdão, e, o integral aberto de 0 a infinito, né? ¿Por quê? Porque esse 1 acaba, digamos assim, o 1 que estava fora do domínio, com esta informação volta a formar parte do conjunto domínio, né? Certo? Então a resposta seria esta, ok? Muito bem. Agora, em seguida, vamos analisar a continuidade da função em um dado ponto, certo? E para tal, tem três requisitos para a continuidade. O primeiro requisito é que a função tem que existir nesse ponto. O segundo é que o limite da função vetorial, quando nos aproximamos a esse ponto, tem que existir. E terceiro, que os resultados anteriores têm que ser iguais, certo? Agora, como esta função tem esta definição particular, então notamos que temos que analisar com cuidado a continuidade em t igual a 1, certo? Então, como estamos analisando continuidade em t igual a 1? Então, vamos supor que t0 vale 1 e vamos analisar continuidade nesse ponto. Então, primeira pergunta, f em 1 existe? Olhando a definição da função, vemos que em 1 existe sim. O valor da função é esta de aqui, né? É 0, 1 sobre raiz de 2 raiz de a, perdão, e 0, correto? Agora, vamos analisar o limite dessa função f de t quando t se aproxima para 1, certo? Agora, quando t se aproxima a 1, quer dizer que nós temos que trabalhar com a função na vizinhança de 1, certo? Então, nós temos que utilizar nesta conta a expressão para a função vetorial válida na vizinhança de t igual a 1. E essa expressão, olhando aqui em cima, a definição da função vetorial é esta, correto? Aqui, ó, para t valores diferentes de 1. Então, temos que trabalhar com esta expressão, certo? Muito bem. Então, vamos copiar isso aqui. Seria a função cuja primeira componente é t menos 1, raiz de at menos raiz de a dividido por at menos a, logaritmo neperiano de t, certo? Ok. Então, vamos calcular primeiro o limite de t menos 1, que é a primeira componente da função. Substituindo, 1 menos 1 é 0, o limite existe, certo? E em seguida, vamos calcular o limite da terceira componente da função, certo? Que é do logaritmo. Substituindo, seria logaritmo neperiano de 1, que é 0, que também existe. Deixei por último este limite, porque temos que ter agora bastante cuidado. Esta expressão dividido por esta outra, quando t vai para 1, certo? E dá para ver de que quando substituímos t igual a 1 nesta expressão, aqui vai ficar raiz de a menos raiz de a, a menos a, isso vai ser 0 sobre 0, ou seja, aparece uma indeterminação, né? Aparece uma indeterminação, certo? Quando aparece uma indeterminação desse tipo,
puede ser 0 sobre 0, 0 veces infinito, o infinito sobre infinito. Entonces existe una regla que se usa. Esa regla es la regla de L'Hopital, que dice que si yo tengo o limite de un cociente de dos funciones, ¿no es cierto? Entonces yo puedo trocar ese límite por este otro, en que en vez de f voy a colocar derivada de f y en vez de y voy a colocar derivada de y. Y aquí sustituyo este 1 en esta expresión. Si da un valor numérico, esa sería la respuesta del límite. Si continúa apareciendo cosas de este tipo, entonces você teria que aplicar de nuevo a regla del L'Hopital y así por diante, ¿no? Hasta tener una respuesta definitiva, ¿no? So que en este caso yo voy a utilizar eh, otra forma, ¿cierto? Lo que voy a presentar aquí nem sempre se pode aplicar, mas é útil, é interessante, tá? O que que se faz? A ideia é o seguinte: tem uma identidade que está aqui, a menos b, a mais b, multiplicando é a quadrado menos b quadrado, né? Note que aqui tenho uma expressão que podemos chamar a maiúsculo, isto daqui b minúsculo, y aquí embaixo é como se fosse A maiúsculo quadrado e aqui B maiúsculo quadrado, tá certo? Ou seja, tenho uma coisa assim, A menos B sobre A quadrado menos B quadrado, algo assim, entende? Então, nesse caso, o que que se faz? Podemos fazer o seguinte, vamos multiplicar isto pela conjugada, então vou multiplicar por esta expressão e em cima, embaixo, entende? É como se estivesse multiplicando pelo número 1, certo? Então, não altera o valor do limite. Só que se eu faço isso, o que acontece? Utilizando esta propriedade, aqui no numerador, multiplicando esta expressão, essa diferença por esta soma, a resposta é simplesmente AT menos A, correto? Como embaixo já tenho AT menos A, mas tenho que escrever isso daqui, aqui no lado multiplicando, certo? E isso aqui se cancela, correto? E assim, simplificando, fica simplesmente o limite desta expressão aqui que vou escrever. Raiz quadrada de AT, raiz de A. Agora, substituindo t igual a 1 na expressão da função, fica simplesmente a resposta definitiva, isso daqui, correto? Ou seja, que o limite existe. Portanto, o limite da função vectorial, quando t vai para 1, tem o seguinte resultado. Na primeira componente, o limite deu 0, está aqui a resposta, certo? O limite da segunda componente da função acabamos de fazer. E o terceiro, o limite do logaritmo, está aqui, correto? Então, 0. Agora vamos analisar a continuidade novamente. Então, a função está bem definida aqui, certo? O limite existe, está aqui, e são iguais, né? Então, como f em 1 é idêntico ao limite quando t vai para 1, então concluímos de que f é contínua no ponto t igual a 1, correto? Muito bem.
Só que aí não termina a questão, né? Porque como foi dito inicialmente, né? Eh, temos analisado a continuidade no ponto t igual a 1. Agora falta analisar a continuidade para pontos diferentes de 1, ¿está certo? Então, na segunda parte, certo? Vamos a estudar a, a continuidade, né? Para todo t diferente de 1, certo? Isto é, se você olha o domínio, cadê o domínio? Aqui, né? Se você olha esse domínio, então temos que analisar continuidade nesse domínio, tirando 1, certo? Então, para todo t que pertenece a intervalo 0, 1, 1 infinito. E essa e nesse intervalo, né? A nossa função tem esta cara, né? Tem essa cara aqui, ó, né? Essa primeira expressão, tá certo? Essa primeira expressão. Então, vamos copiar. Seria t menos 1, certo? Raíz de at menos raíz de a sobre at menos a logaritmo de t, tá certo? Então, vamos a estudar continuidade desta função para qualquer ponto nesse intervalo. Então, vamos considerar assim, né? Então, seja T0 pertence a esse domínio, certo? A esse domínio. Ok, então, f de T0 existe, né? Essa é a primeira pergunta. É um ponto desse domínio, que é um ponto fixo, né? O limite de f de t quando t vai para T0 existe. Vamos ver. O de aqui, né? F de T0, né? Seria T0 menos 1, raíz de AT0 menos raíz de A, dividido por AT0 menos A, por logaritmo neperiano de T0, ¿correcto? Como ese T0 es cualquier número real, más que no es igual a 1, naturalmente positivo, entonces ese logaritmo está bien definido. Eso está bien definido inclusive para cualquier valor de T0. Y esa expresión aquí, pues, también está bien definido porque T0 es positivo, ya sabemos, y T0 es diferente de 1. Entonces, esta expresión aquí embaixo es diferente de 0. Entonces, esta función está bien definido para cualquier punto T0 de este conjunto. ¿Entiende? ¿Está cierto? Ok. ¿Y cómo se calcula el límite de esa función cuando te va para T0? Você sabe que basta substituir, né, o T0 na expressão da função. Então, substituindo na expressão da função, você faz isto, né? É o método, né, que se aplica quando se calcula o limite de uma função vetorial. A pergunta é: esta expressão está bem definida? E a resposta é sim. Isto está bem definido. Isso está bem definido porque o T0, como ya dissemos, né? É um número positivo maior que 0, então está bem definido. E isso também está bem definido porque T0 é maior que 0, tá certo? Então a raiz está bem definido. E como T0 é diferente de 1, então essa parte que está embaixo também está bem definido. Portanto, esse limite
existe y dá para ver que estas duas expressões, né, são iguais, entende? Portanto, nós podemos dizer de que f de t, conclusão, f de t é contínua, né, para todo t0, para todo t0 diferente de 1, né? Ok? Mas anteriormente já temos estudado que a função também é contínua em T1. Aqui podemos colocar assim melhor. Então, esse por um lado e por outro. Já sabemos pela primeira parte que f é contínua para t igual a 1. Então, finalmente, a resposta definitiva é que a nossa função, né, é contínua para todo ponto do seu domínio. Ou seja, a função é contínua de 0 a infinito. Tá certo? A função é contínua no seu domínio entre 0, aberto em 0 até infinito. Correto? Uma forma de visualizar isto é com esta figura, né? Esta é a figura que corresponde à nossa função, em que essa curva de cor ciano é a função, é o gráfico da imagem da função quando t diferente de 1, e esse pontinho é a expressão para a função vetorial quando t igual a 1, né? E como vemos, a função integral, a função total, digamos que está bem comportada, né? Ela é contínua para qualquer ponto t diferente de 1 e para t igual a 1 também é contínua porque dá para ver que o valor da função coincide, né? O valor da função, que seria este vector, coincide com os limites laterais, entende? Então, por isso que a função é contínua em todo o seu domínio. Naturalmente, esta figura serve unicamente como uma ajuda pedagógica para entender o problema, né? Não forma parte da solução, ok? Muito bem.